Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde também para os amigos que estão lá no canal da igreja aqui de Americana. Estamos falando aqui da igreja central de Americana. É uma alegria também poder falar com vocês nessa tarde aí por meio da internet. E é uma grande satisfação estar aqui com o nosso amigo, o pastor Gilson. Tem sido um grande companheiro aí, como se dizia antigamente, ombreando, né? Nessa causa de pregar a mensagem de Deus, anunciar a volta de Cristo, a breve volta de Cristo. E por onde o pastor Gilson passa, ele vai deixando esse rastro, né, de fé, de esperança na volta de Jesus. Muito bom também estar aqui com a Julie, que é a nossa colega na Vida e Saúde. Trabalhamos juntos ali, né? À distância, mas juntos na mesma revista, né? Ela é responsável por uma das sessões da revista Vida e Saúde. Tem feito um lindo trabalho aí para a gente ali, né? E para muitas pessoas que leem essa revista. Arauto 7.5 também, a gente está brincando aqui, nós temos que já criar um grupo de evangelismo aqui, porque de quando em quando nossos caminhos têm se cruzado e tem sido sempre uma alegria quando isso acontece. Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo para a revista Adventista, faz anos já. O título foi Saudades do Tempo que eu não vivi. Eu gosto de história dos pioneiros, gosto de pesquisar sobre os pioneiros, agora que tivemos um encontro de família, né? Família Ohm, família Grittner, né? Ali no corredor conversando, mostrando fotos antigas, e eu vibro com isso. E por gostar disso, eu também gosto das músicas mais antigas, né? Eu tenho as coleções de Arautos do Rei lá em casa, de vez em quando eu coloco para ouvir, e é uma alegria ver vocês aí no alto dos seus alguns anos de vida já, louvando a Deus com todo esse entusiasmo. Alguns ali ficam meio vermelhinhos, né? Cantando. A gente vê que é vibração mesmo, entusiasmo, né? Pela mensagem de Deus. E isso nos enche também de entusiasmo. Nós que somos um pouquinho mais novos aí, né? Estamos há menos tempo aí nessa caminhada. Pastor Vinícius também, grande amigo, grande colega. Trabalhamos quase que ali vizinhos de sala, né? Toda semana ali nos encontrando no trabalho. E nos fins de semana pregando a palavra de Deus. Um homem e uma família também que nós aprendemos a admirar. E louvamos a Deus por haver pessoas assim, comprometidas, né, na causa de Deus. Sem mais delongas, nós vamos estudar nessa tarde aqui, em uma vigília, microvigília, né, de 2 horas e um pouquinho, as 2 bestas do Apocalipse. A mim coube a primeira parte do capítulo 13, e depois o pastor Vinícius prossegue estudando sobre a besta da terra, né? Eu fiquei com a besta do mar. Antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero fazer aqui uma pequena ressalva. Algumas pessoas, talvez por estarem mal informadas, acham que um tipo de pregação como essa seria algo alarmista, sensacionalista. Eu sei que existe isso. Eu sou jornalista e sei identificar o que é sensacionalismo, né? A Júlia também é. Agora, existe diferença, irmãos, entre ser atalaia e ser alarmista. Eu peguei aqui a definição do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que analisa ali a palavra tsope, que é a palavra que é traduzida para sentinela, ou atalaia. E o dicionário define assim, o tsope, ou sentinela, ou atalaia, era aquele que era colocado sobre um muro da cidade e era responsável por informar a liderança da nação acerca dos perigos. E tem alguns textos que mostram esse tipo de função ali. A sentinela que falhasse no cumprimento do dever da missão, frequentemente era executada. O ofício profético é, às vezes, descrito com essa palavra, essa linguagem. É o tsope. Se a sentinela nos tempos antigos poderia perder a cabeça se dormisse em serviço, o que será que Deus vai fazer ou cobrar dos pregadores que não cumprem a sua missão de sentinelas? Nós temos muitos assuntos sobre os quais pregar e precisamos pregar, mas nunca negligenciar a mensagem escatológica que fez com que nossa igreja nascesse. O Adventismo nasceu com esse DNA, né, escatológico, e não podemos perder essa ênfase. Mais alguns textos aqui agora de Ellen White. Evangelismo 193. Devem os seguidores de Cristo associar-se num poderoso esforço para chamar a atenção do mundo para as profecias da palavra de Deus
que se cumprem rapidamente. Estão iminentes, estão muito próximos os perigos dos últimos dias. E em nossa obra temos que advertir as pessoas do perigo em que elas se encontram. Não permaneçam sem ser abordadas essas cenas solenes que a profecia revelou. Como fiéis atalaias, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Olha que sério. Muitas pessoas evitariam seguir pelo caminho perigoso que talvez estejam trilhando, caso fossem advertidas disso. E se nós não as advertirmos, quem vai fazer isso? E um outro texto assim bem contundente, é esse aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 9. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão essas nossas palavras então? Se é para falar só depois que acontecer, vai ter algum sentido? Vai ter algum fator aí de advertência? Claro que não. Então o que estamos fazendo aqui hoje realmente é seguir a orientação profética. Falar, advertir. Quem sabe alguém que esteja nesse momento nos acompanhando lá no canal da igreja, tenha contato pela primeira vez com uma mensagem desse tipo. Quem sabe não é o momento que Deus está permitindo que você saiba para tomar um outro caminho, para tomar uma decisão importante em sua vida. Então fica assim, irmãos, se fosse colocar em termos de um pequeno gráfico, nós temos, num extremo, que deve ser evitado a todo custo, o comodismo. Não quero saber disso, não me importo com isso, eu sou um laodiceano assumido. E no outro extremo nós temos o alarmista. O alarmista não está preocupado com as pessoas, está preocupado com causar, hoje está na moda falar assim, ele quer causar, ele quer chamar atenção, ele quer seguidores, visualizações. A preocupação não é com a salvação das pessoas. E muitas vezes nem tem a mensagem, como aquele da Bíblia que correu sem ter mensagem, Ele corre, ele sai dali esbaforido, mas ele não tem a mensagem. Esse é o alarmista. No meio do equilíbrio estão aqueles que observam os sinais, soam o alarme, porque estão vendo o perigo. Esses são os vigias, as sentinelas, os tsope no hebraico. Evitemos os extremos, mas não negligenciemos a nossa missão. A mensagem da breve volta de Cristo visa despertar os homens de sua absorção nas coisas temporais, corriqueiras deste mundo, destina-se a acordá-los para o senso das realidades eternas. Por isso a pregação escatológica, profética, nunca deve ser negligenciada. Feita essa breve introdução, essa pequena advertência, vamos ao texto? Apocalipse 13. Apocalipse 13. Eu sei que vocês conhecem já muito bem esse texto, então vamos tentar fazer um exercício assim de que, como se fosse a primeira vez que estivéssemos lendo esse capítulo, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nos detalhes, porque o apóstolo João aqui, ele, não só aqui, mas em vários capítulos do Apocalipse, se não em todos, ele deixa muitos detalhes, ele coloca ali várias inter-relações de textos daqui do Apocalipse com textos do Antigo Testamento, de modo que quanto mais você estiver imerso na Bíblia, quanto mais banhado pela leitura, pelos textos bíblicos, mais facilmente você entende o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por um judeu. A mentalidade por trás do texto, do livro, é judaica. Então, lendo a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, você terá condições de entender cada vez melhor o Apocalipse. Leia a sua Bíblia. Faça o ano bíblico. Reavivados por sua palavra. Que bênção esse projeto. Então, vamos ler com atenção aqui os primeiros 10 versos e tente identificar detalhes que lhe chamam a atenção e pontes que João faz com o Antigo Testamento, especialmente Daniel. Daniel e Apocalipse são livros gêmeos, Vamos lá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Pena que eu não tenho tempo de falar do 17, que é outro capítulo fantástico, a gente sabe outro dia, Lá tem uma besta cujos chifres não têm diademas. Isso é interessante. Mas enfim,
10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Atente para os animais que vão aparecer agora. Essa besta, você sabe que besta representa um poder, né? Às vezes um império, enfim. Esse animal profético, essa besta, era semelhante a um leopardo, pés de urso, boca como de leão. É uma quimera, é um animal híbrido. Estranho, né? Leopardo, urso, leão. Onde que a gente já viu isso mesmo? Calma, eu sei que você sabe, é só para atiçar aí os pensamentos. E o dragão, Satanás, deu à besta seu poder. É uma marionete, né, de Satanás. E seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Esse período é bem típico nas profecias apocalípticas, né? Só que ela aparece de formas diferentes. Ora é apresentado como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, portanto 3 tempos e meio ou 3 anos e meio. Ora é apresentado diretamente como 1260 dias, e nós sabemos que em profecia apocalíptica dia vale 1 ano, então são 1260 anos. E aqui é a mesma coisa. É quase como se Deus quisesse dizer: você entendeu desse jeito? Não. Tem esse jeito aqui também? Não ainda? Assim também. Ele repete e amplia, né? Esse conceito também é bem bíblico, né? Repete, amplia, detalha, é muito didática a palavra de Deus. 42 meses convertido em dias também dá 1260 dias, que são anos. Portanto, o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, essa besta aqui do mar, ela recebe uma autoridade especial para agir de modo mais direto por 1260 anos na história. Quando foi isso? Já veremos. A besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar também o santuário, o tabernáculo. Isso acende uma luz amarela, hein? Que poder é esse que chegou ao ponto de agir contra o santuário de Deus, o sistema de intercessão que Deus estabeleceu por meio de Cristo e antes pelos animais lá, né, no Antigo Testamento? A saber, os que habitam no céu, portanto não tem dúvidas, é o santuário celestial. Foi-lhe permitido também que falasse contra os santos, o povo de Deus, e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos parar por aqui. Depois o pastor Vinícius vai explicar os versos seguintes, que tratam da besta da terra, em oposição à besta do mar. Mar, o próprio Apocalipse 17:15 responde o que é, né? Simbolicamente. Povos, multidões, nações. Então essa besta aqui, vamos tentar identificá-la, além de ser um poder arrogante, blasfemador. O que é uma blasfêmia? É quando um ser criado se atribui prerrogativas que pertencem unicamente a Deus. Por exemplo, perdoar pecados. Quando o ser humano se atreve a dizer que perdoa pecados, isso é uma blasfêmia. Quando o ser humano diz algo como eu sou Deus, nos tempos bíblicos mereceria apedrejamento, e Jesus quase foi, porque ele falou isso. Mas como ele é Deus, não foi blasfêmia, foi a pura verdade. Então toda vez que um ser criado se coloca numa posição que é unicamente ocupada por Deus, isso é uma blasfêmia. Como eu disse, perdoar pecados, por exemplo, interceder,
mudar a palavra de Deus, tudo isso é blasfêmia. Persegue de modo mais cruento durante 1260 anos. Ataca a doutrina central do santuário, a intercessão de Cristo no santuário celestial. Sofreu uma ferida mortal na história, mas depois foi curada, tem sido curada essa ferida. Será que é tão complicado assim de descobrir? Bom, vamos lembrar dos animais que são citados ali? Eu perguntei, você lembra de alguns animais desses em algum lugar da Bíblia? Sim, Daniel 7. Lá, a semelhança do capítulo 2, que é uma estátua, do capítulo 8, que são 2 animais ali, né, e um terceiro, uma ponta pequena. No capítulo 7, a mesma interpretação, são reinos sucessivos, reinos que oprimiram o povo de Deus. Nós temos 4 animais: leopardo, urso e leão, urso, leopardo e aquele animal terrível e espantoso. E depois a ponta pequena. Ou seja, João, além de nos apresentar elementos que nos ajudam a entender que poder é esse, ele está nos facilitando a vida dizendo, olha, olhe para o capítulo 7 de Daniel, porque lá tem mais elementos ainda. E sabe, quando a gente analisa o que esses reinos fizeram com o povo de Deus, eu vou dar só 2 exemplos para vocês. Poderíamos pegar outros da história. Por exemplo, no caso do poder ali representado pelo urso, com 3 costelas na boca, que surge com um lado mais alto que o outro, Medo-Pérsia, né? Os medos eram mais fortes do que os persas, depois se tornam mais fortes do que os medos, né? Então lá em Ester capítulo 3, versos 8 a 10, olha que padrão interessante. O que o Império Medo-Persa fez com o povo de Deus num certo momento da história? Então Ramã disse ao rei Assuero, ou Xerxes, né, na história, existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis do nosso povo. Olha que interessante. No conflito, volta e meia, ou quase sempre, a lei está ali em xeque. E é curioso ver hoje de novo, né, pessoas se levantando aí com uma atitude antinomista, né, anti-lei, como se o amor anulasse a lei, como se a guarda da lei não fosse uma representação, né, a nossa resposta ao amor de Deus. Dicotomizam o que não pode ser dicotomizado, porque está junto. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Fazer coisas que ela gosta, para mim, é algo prazeroso. Até coisas que talvez não sejam tão significativas para mim, mas porque ela gosta, eu faço. E eu entendo que para Deus é algo ainda maior do que isso, porque tudo que Deus quer e pede de nós é para o nosso bem, né? Então, como assim dizer que a obediência é uma coisa e o amor é outra? Não, estão juntos, né? Então, aqui nesse momento da história, a lei está sendo um ponto de controvérsia. Eles têm leis que são diferentes das nossas. Eles não cumprem as leis do rei. Não se ajoelhavam diante de homens, guardavam o sábado. Interessante, hein? Por isso não convém tolerá-los. Você acha que a intolerância é uma coisa nova? Você acha que a intolerância contra aqueles que são contra certas ideologias é algo novo? Você acha que a intolerância contra os que guardam o sábado é algo novo? Não, aqui já diziam, a Ramã já dizia, não temos que tolerá-los. Isso é intolerância religiosa. Se for do agrado do rei, decrete-se, decreto, pensa que é coisa nova também? Decrete-se que sejam mortos. Um decreto de morte, você percebe? Então o rei tirou da mão o seu anel, sinete, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus. Decretos de morte, decretos dominicais, já ocorreram também no passado. Querem ver um decreto dominical? Vamos para agora Roma, o animal terrível ali na profecia. Nós temos ali no ano de 321, precisamente 7 de março de 321, um decreto dominical, assinado por um imperador, Constantino. E aí na tela está o texto desse decreto, porque ele é conhecido, né? Ali está a fonte também, no Codex Justinianus. Diz assim o decreto, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade
e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Vou ficar por aí. Então, tanto o urso, quanto o leopardo, quanto o animal terrível e espantoso, todos eles que representam poderes opressores contra o povo de Deus, já fizeram coisas parecidas com as que vão acontecer no nosso futuro, como daqui a pouco o pastor Início vai explicar. Decreto de morte, decreto dominical. Se você não acredita que isso possa acontecer hoje, olhe para trás e veja como já foi feito. Como aqueles que se pautavam pela lei de Deus foram perseguidos, oprimidos, foram tratados com intolerância. Por que nós acharíamos que hoje seríamos os protegidinhos, aqueles que não passariam por esse tipo de coisa? Na verdade, tudo vai convergir. E isso é representado pelo animal besta do mar. Ela converge os poderes. Urso, leopardo, leão, está tudo ali. O mesmo espírito, a mesma negação da lei de Deus, a mesma atitude intolerante, opressora, que vai com poder aliado, né, do que vem depois aqui, aliado com outro poder, decretar leis que vão também oprimir, perseguir o povo de Deus. Vamos avante aqui. Já que existe um paralelo entre Apocalipse 13, 1 a 10 e Daniel 7, a gente consegue então fazer uma tabela e perceber que é isso mesmo. Está muito claro, querem ver? Do lado esquerdo da tabela, nós temos ali as características do chifre pequeno em Daniel 7. Do lado direito da tabela, nós temos as características da besta do mar. Veja só, verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Blasfema contra Deus. Apocalipse 13, blasfema contra Deus. Verso 25 também, do capítulo 7 de Daniel, persegue o povo de Deus. Verso 7 de Apocalipse 13, persegue o povo de Deus. Vence o povo de Deus. Vence o povo de Deus. Tem um período de tempo, 1260 anos. Tem um período de tempo, 42 meses. Mudou os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Tem uma marca, no verso 16, que é seu, né, pastor Vinícius? Tem uma marca que representa a mudança na lei de Deus, que é o falso dia de guarda. Está muito claro isso. Se a ponta pequena claramente representa o papado, Roma na sua fase religiosa, a besta do mar só pode ser Roma em sua fase religiosa. Roma papal. O que mais podemos extrair desse capítulo? O período, né? Quando foi esse período em que esse poder religioso também teve poderes estatais? Isso é conhecido na história também. Em 538, Justiniano, ele assina um decreto, uma lei, permitindo à igreja hegemônica, já a igreja romana, inclusive prender, matar pessoas que fossem contra suas pretensões, seus dogmas. E aí a humanidade entra numa fase terrível. Isso não é novidade, né? Inquisição, as cruzadas, perseguições, pessoas que eram acusadas de bruxaria quando talvez nem fosse o caso. Hereges, porque eram fiéis à palavra. Foram queimados, torturados. Eu visitei certa vez um museu da Inquisição, uma exposição itinerante. Estava lá em Florianópolis. Eu fui ali visitar, estava num shopping lá em Florianópolis. É terrível ver a criatividade satânica daqueles torturadores. As formas que eles inventaram para extrair dor dos torturados, em nome da religião. A gente não tem noção hoje, né, na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, né, nessa fase em que estamos, de relativa tranquilidade, liberdade religiosa, do que aconteceu durante esses 1260 anos. Foi algo terrível. Mas em 1798, quando findaram esses 1260 anos, alguma coisa tinha que acontecer ali importante, né? Porque era o fim desse período. E aconteceu. Pela primeira vez, um papa foi preso. Pio VI. Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, invade a residência papal e leva Pio VI preso. Ele morre na cadeia. Os bispos, em repúdio, ou se sentindo humilhados, se tornam reclusos
E para quem vivia naquele tempo, parecia que a Igreja Católica nunca mais se levantaria. Foi um golpe mortal na Igreja Romana. Acontece que algum tempo depois, já no tempo de Mussolini, o território que hoje compõe o Vaticano foi dado, né, para o Papa. Ele volta a ter protagonismo na história, os poderes vão sendo devolvidos paulatinamente. Nós chegamos então em 2015 e vemos pela primeira vez na história um Papa indo à nação norte-americana. Não vou falar muito sobre isso porque é a parte do pastor Vinícius, mas enfim, né? Eu estou já posicionando algumas bolas para depois ele chutar. A nação norte-americana recebe um Papa que ali, eu tenho essa foto, pena que eu não coloquei, não trouxe, mas tem uma foto lá, no parapeito ali do Capitólio, né? O Papa abençoa a nação norte-americana, uma multidão lá em Washington, reunida para receber a bênção do Papa. Eu lembro que na época eu acompanhei os jornais e eu vi uma coluna, acho que no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, um jornalista chamando a atenção para o detalhe. Essa cena seria impensável algumas décadas atrás, especialmente no começo do século, porque os americanos protestantes chamavam os católicos de papistas. Havia um preconceito terrível, né? Um abismo. E Ellen White fala disso no Grande Conflito, que vamos entregar ano que vem aos milhões. Havia um abismo, mas que seria pavimentado, e hoje está pavimentado. No tempo em que ela escreveu isso, era um absurdo pensar que pudesse haver uma coisa dessa. Mas então, um Papa vai à nação norte-americana, discursa na ONU, discursa na Casa Branca, tudo isso, gente, pela primeira vez. Tudo isso é inédito. E eu acompanhei cada uma dessas falas do Papa naquela ocasião, registrei tudo. E é realmente algo impressionante. Já é passado, já faz 7 anos, e as coisas avançam. A ferida mortal sendo cada vez mais curada, curada e curada. E a terra se maravilhando com os feitos, com as ações da besta. Só para fechar essa questão, eu não vou ler o texto todo, mas no Grande Conflito, Ellen White diz que, veja, nós descobrimos isso pela história e pela Bíblia. Eu só estou usando Ellen White para confirmar o que nós já descobrimos. Ela afirma, de fato, 538 marca o começo da profecia e 1798 marca o fim dela. Não há uma dupla aplicação, como alguns aí viajando na maionese escatológica fazem, né? Não, tem uma dupla aplicação para o futuro. Não existe isso. O texto é muito claro. Ela diz, isso já se cumpriu. Na Idade Média, e pouco antes e um pouco depois da Idade Média, o cumprimento profético se deu ali. Não tem nada a ver com o futuro, isso aqui, né? Alguns estão namorando o futurismo aí e nem percebem. Avancemos aqui para um outro ponto. Eu não vou também ler com vocês, nem explicar, porque daí demandaria muito tempo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui outra besta. São 3 no Apocalipse, né? Do mar, da terra e a do abismo. Você já leu o Apocalipse 11? Já estudou esse capítulo? É impressionante. Uma besta que surge do abismo. Naquele capítulo são mencionados 3 personagens assim mais marcantes. A própria besta, que não vem da terra nem do mar, mas do abismo, e 2 testemunhas, que profetizam vestidas de pano de saco por 1260 dias. É o mesmo período, que são anos. Pano de saco, naqueles tempos, representava luto, humilhação, a pessoa estava ali arrasada. As 2 profetisas, os 2 profetas, né, essas 2 profetas aí que simbolicamente são, na verdade, como diz a própria Ellen White também no Grande Conflito, o Antigo e o Novo Testamentos, a Bíblia, enfim. Durante o tempo que a besta do mar perseguiu, matou, oprimiu, pregar a palavra era muito arriscado. Lembra dos valdenses? Morreram pregando a palavra. De onde vem a expressão coportagem, né? Coporteur, em francês, não sei nem se pronuncia assim, mas é levar ao pescoço. Por quê? Eles amarravam, eles copiavam pedacinhos da Bíblia e saíam para as ruas com esses pedacinhos da Bíblia copiados à mão. Amarravam em rolinhos e penduravam aqui, por baixo da roupa, escondido. Quando encontrava alguém nos mercados públicos, pelas ruas, que pareciam pessoas que queriam ouvir a palavra, eles tiravam aqueles pedacinhos de papel, era o livro missionário daquele tempo, né? E entregavam para a pessoa.
se fosse um espião da igreja romana, acabou para essa pessoa. Ia ser morta. E depois os valdenses são mortos realmente numa caverna, né? São sufocados, colocam fogo na boca da caverna e lá dentro todo mundo morre sufocado, pregando o evangelho. Se isso não é vestido de saco, de pano de saco, eu não sei o que é. Durante 1260 anos, pregar a palavra de Deus foi algo muito difícil, humilhante. Era preciso muitas vezes dar o sangue realmente por isso. Então você percebe como capítulo 11 e o 13, eles têm assim uma íntima comunicação, né? Aqui nesse texto, também do grande conflito, eu não vou ler tudo isso aqui. Você que está assistindo em casa, depois você pode dar uma pausa, né, em algum momento no vídeo, printar a tela se quiser, né? Está aqui o texto. Ela descreve o período terrível que foram esses 1260 anos e diz então que realmente pregar nessas condições era pregar vestido de pano de saco. Por que essa besta do abismo ela passa a ser utilizada por Satanás se ele já tinha duas bestas tão boas, as do mar e da terra? Porque você já sabe. Por um período, a besta do mar ficou indisponível. Ela estava golpeada. A besta da terra não estava ainda disponível. Então Satanás começa a usar essa besta aqui do abismo misteriosa, né? Ele tem suas marionetes, como eu disse. Nesse momento, obrigado, Julie. Nesse momento, então, ele usa essa besta aqui. Apocalipse 11, 7 e 8 e Êxodo 5, verso 2, nos ajuda a identificar que besta é essa. Porque lá no capítulo 11 é dito que essa besta, ela é identificada com Egito e Sodoma. Egito não era mais aquele império. Sodoma sequer existia nessa época. Tinha sido arrasada por muito tempo antes. Obviamente que são elementos simbólicos. O que o Egito nos traz a recordação nesse contexto? Êxodo 5, 2. Naquele momento que Moisés pede ao faraó para libertar o povo, para que ele pudesse adorar a Deus, o faraó diz: quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus. Talvez a primeira manifestação clara e arrogante de ateísmo na história. E Sodoma representa o quê? É óbvio, né? Licenciosidade, perversão, injustiça, arrogância, desvios de conduta sexual. Portanto, essa besta está identificada com essas coisas. Negação da palavra de Deus. Ateísmo, declarado ou funcional, que também tem isso, né? Gente que até diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E um desprezo para com aquilo que Deus criou, especialmente em relação ao casamento, né? E falando em casamento, aqui nesse texto Ellen White diz exatamente isso. A Revolução Francesa marca esse período. Revolução Francesa. Portanto, a besta do abismo é a França revolucionária. E foi a primeira vez na história que um parlamento, né, a Casa das Leis, decretou que Deus não existe. Igual o faraó fez, né? A França revolucionária disse: Deus não existe. E nesse período, o casamento, por exemplo, foi tratado como uma coisa sem valor. Era um contrato transitório. Então você se juntava ali com a pessoa, acho que isso é novidade, se juntava com a pessoa, e se não desse certo, rasgava o contrato e partia para outra. Isso era o casamento. Foi criada uma semana de 10 dias. A intenção era se desvencilhar de tudo que fosse bíblico. A Bíblia coloca 7 dias a semana, então vamos criar uma semana de 10. O povo começou a morrer, ficar doente, porque o ser humano funciona em ciclos de 7 dias. Já publiquei sobre isso na Vida e Saúde. Pesquisa depois, ciclo circasseptano, é biológico. Tentaram destruir a natureza e foram destruídos. Humilhados, tiveram que voltar atrás depois de restabelecer a semana de 7 dias. Você percebe que na Revolução Francesa, 2 instituições bíblicas, edênicas, foram atacadas? Quais? O casamento e o sábado. O casamento e o sábado. E hoje em dia, isso não acontece mais? Claro que sim, né? Nós vemos ainda os ecos, né, da besta do abismo em nosso tempo. E dá para a gente analisar isso rapidamente aqui, né? Bom, aí estão na tela as 3 bestas do Apocalipse, então, né? A besta do mar, Roma papal, a besta da terra, Estados Unidos, o pastor Vinícius vai tratar daqui a pouquinho disso,
e a besta do abismo, França revolucionária. Se colocarmos na linha do tempo, só para você se situar, temos assim, ó. Essa aqui, obviamente, é a mais extensa na história. A besta do mar, Roma papal. Começa aqui o período de supremacia, 538, com o Edito Justiniano. Avança por 1260 anos, findam aqui. Aqui a ferida mortal é desferida por Napoleão, 1798. Em 1909 começa a recuperação dessa ferida, com o estabelecimento do Estado do Vaticano. O Papa volta a recuperar prestígio e poder, e dali para frente a ferida vai sendo curada. O processo está em andamento ainda. 1776 marca o início da nação norte-americana, né? E daqui para frente, então, ela começa, após as 2 primeiras guerras mundiais, desponta como um poder econômico hoje imbatível. Temos bélicos, comerciais, né? Ah, mas a China, esquece a China, meu amigo. A profecia é a profecia. Nos anos 90, quando eu me converti, diziam, a profecia não está certa, porque tem 2 poderes antagônicos, Rússia, União Soviética e Estados Unidos. Cadê a União Soviética? Acabou. O que vai acontecer com a China, não sei. Mas uma coisa eu sei, Estados Unidos da América não serão superados, porque a profecia só apresenta 2 poderes, a besta da terra e a besta do mar. Certo? Vamos lá. Rapidamente aqui, né? Um livro que eu quero recomendar, além deste aqui, esse aqui é o Apocalipse 13, da CPB. Recomendo a leitura para vocês. Muito bom esse livro. Analisa esse capítulo aqui. E o outro é esse aí, né? O Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, de Marvin Maxwell. Aqui embaixo, ó. O movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Maxwell está citando aqui um professor chamado Palmer. A Revolução Francesa acabou. A besta do abismo, ela já ficou no passado, mas reverberam na história ainda as atitudes dessa besta. Uma delas, segundo esse historiador e pastor e autor da CPB, é o comunismo. Ele diz também, Maxwell, que Karl Marx foi sem dúvida um falso Cristo vestido de outras roupagens. Eu não vou ter tempo de trabalhar muito essa questão, porque até deixo aqui um convite para vocês, no meu canal, se você colocar lá no buscador marxismo, comunismo, enfim, você vai encontrar vários vídeos em que eu analiso essa questão, tá bom? Eu vou tratar disso aqui. O pastor Vinícius vai para o outro lado do espectro e nós vamos completar com as 2 palestras um pensamento que é o seguinte, não é nem a esquerda nem a direita, ambas são joguetes de Satanás. Nossa esperança vem de onde? Do céu, do alto, certo? Mas isso aqui tem que ver com a besta do abismo, é inegável, né? O Muro de Berlim, em 89, marcou o fim, oficialmente falando, né? Do comunismo ali, como regime e tal, mas as ideias continuam por aí. A la Gramsci, né? Que dizia que se nós não conseguimos ter uma revolução comunista no mundo pelas armas, vamos tentar pelas ideias. Vamos cooptar a imprensa, vamos dominar os círculos acadêmicos, a mídia, e assim nós vamos conseguir fazer a cabeça das pessoas. E ele tinha razão. Em grande medida isso deu certo, né? Nós temos hoje aí ideologia sem gênero, melhor dizer assim, né? Nós temos aí poliamor, trisal, casamento está sendo atacado, o casamento bíblico, né? Numa reedição da Revolução Francesa. A lei de Deus sendo pisoteada, o ateísmo tentou se levantar de novo aí, mas não deu certo. Eu lembro que nos anos 2000, eu mesmo combati muito isso, né? O ateísmo militante, o neo-ateísmo. Esses eram os 4 principais autores. Ninguém mais fala deles. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett. Ninguém mais fala deles. Porque o cenário para o fim é religioso. Mas tentaram trazer de volta, né, o ateísmo, publicando materiais e livros. Mas as pesquisas mostram que a fé no planeta tem aumentado. Desigrejados também, mas não são ateus. São pessoas que têm algum tipo de fé. O cenário final tem que ver com religião, adoração. Dawkins tentou até fazer campanhas, né, lá na Inglaterra. Provavelmente não existe Deus. Pare de se preocupar e curta a sua vida. O cara bancou ali outdoors, né, para trazer essa mensagem. Faziam retiro para crianças. Tipo a gente faz com os desbravadores. Mas sabe para quê? Ensinar ateísmo.
tinha coragem de dizer que nós é que somos os doutrinadores de crianças, né? Olha o que ele estava fazendo, levando crianças para retiro, para ensinar a não crer em Deus. Não deu certo. Os censos mostram que as pessoas continuam crendo. A fé continua existindo no nosso planeta. Aqui, resumindo, né, como as três bestas se assemelham, né? Paganismo, relativismo bíblico, imortalidade da alma, domingo, evoteísmo, marxismo aqui, ateísmo, relativismo, secularismo, evolucionismo, espiritualismo, marxismo, família, aqui, protestantismo apostatado, paganismo, imortalidade da alma, domingo, aqui o que está em verde, não sei se é verde, né? É uma cor meio estranha aqui, né? Quem é daltônico aí está sofrendo agora, né? Essa corzinha aqui, ó, são as semelhanças, os pontos de convergência entre as três bestas do Apocalipse. Eu chamei de cosmovisão besta. É uma cosmovisão besta versus a cosmovisão bíblica. As pessoas no final vão ter que optar. Ou elas querem adotar uma visão besta ou uma visão bíblica. É isso. Resumindo tudo isso. E a cosmovisão besta, enxugando mais um pouco, é isso aqui, ó. Paganismo, agora com a ecoteologia neopagã, né? Panenteísta. Tem gente abraçando isso, né? Mãe Terra. Relativismo, imortalidade da alma, espiritualismo, domingo, evolucionismo, evoteísmo, marxismo, dominionismo. Isso aqui o pastor Vinícius vai explicar melhor depois, que tem a ver com a direita. Eu não vou entrar nesse cenário porque é o dele, senão ele depois briga comigo, a gente vai ter 1h30 de volta depois de carro aí, e ele vai reclamando comigo o tempo todo. Então, esse é o pacote. Esse é o pacote. E olha que interessante, gente. Aqui eu vou posicionar mais uma bola para o pastor Vinícius e ele vai chutar depois. Em março, foi eleita essa senhora. Isso aqui é um site católico, oficial católico. Estão comemorando a eleição da senhora Katalin Novak, primeira presidente da Hungria. E por que esse site católico está comemorando a eleição dela? Porque ela é uma mulher conservadora. Quer ver o que ela quer fazer? Em 2018, a Hungria, com o primeiro-ministro Viktor Orbán no comando, decidiu parar de financiar e credenciar universidades para seus programas de mestrado e doutorado em estudos de gênero. O Orbán já era um conservador, ela está seguindo a trilha, as pegadas. Então, acabou, não vai mais ter verba para estudos de mestrado e doutorado em gênero. Por quê? Segundo eles, essa disciplina é uma ideologia e não é uma ciência. E porque a demanda de trabalho dos graduandos era próxima do zero. Em junho do mesmo ano, a então ministra da Família, Juventude e Relações Exteriores da Hungria, agora presidente, né, deu uma palestra na Academia João Paulo II para vida e família. É contra o aborto, ela é pró-família, pró-vida. E esse fenômeno é interessante. Claro que a gente acha isso interessante, que bom até, né? Porém, não nos esqueçamos que muito provavelmente será um governo conservador, religioso, que dá valor à lei, que vai nos perseguir finalmente. Porque como aconteceu lá em Esther, a nossa lei não é a lei deles. Nós somos pessoas estranhas, não nos adequamos nem com a esquerda e nem com essa direita. Em algumas pautas sim, mas no todo não tem como. Esse pessoal conservador está pregando, né, alinhados com o Papa, o domingo climático, para salvar a Terra. E como ficaremos nós? Estão dizendo que o domingo é a solução para as famílias desmanteladas. A pauta é boa e por isso está sendo abraçada por todos. Mas como ficaremos os que guardamos o sábado e entendemos que o sábado é o dia da família, o sábado é o memorial da criação? Esse povo não adora as tuas leis, ó rei. Não é bom que eles sejam tolerados. Eles estão contra a união de todos. E sabe que essas pautas ambientalistas unificam esquerda e direita? Porque todo mundo quer salvar o planeta. Nós também não somos antiecológicos, obviamente. Mas o que está por trás de tudo isso é complicado. Vem aí decreto dominical, decreto de morte depois. Mas aí o pastor Vinícius vai explicar melhor essa questão. Eu quero só lembrar-lhes de um texto de Ellen White depois de uma parábola. E aqui eu encerro. A substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, mundial, Deus se revelará. Faltou um S maiúsculo aqui.
Deus se revelará. Quando o domingo, marca da besta, se tornar algo universal, Deus intervirá finalmente, como interveio, salvando os judeus no tempo de Esther, como protegeu os cristãos ao longo da história, vai nos proteger também nessa fase difícil da história. O que temos que fazer é hoje nos apegarmos ao nosso Deus, ser fiéis custe o que custar, honrar a memória dos que nos antecederam, que foram fiéis também, e permanecer firmes até o fim. Logo, logo, a nossa peregrinação vai terminar. Permaneçamos firmes. O nosso Senhor está voltando. Amém. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Falei duas coisas, né? Vocês ficaram em dúvida o que responde, se é boa tarde, se é boa noite? As duas coisas, né? Está na virada. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, na companhia de bons amigos, pastor Gilson, sua família, pastor Michel São Borges, meu amigo, esse quarteto maravilhoso, que eu sou fã número 1, também a minha família, minha filha que deve estar assistindo, pai, deixa eu ir, porque eu quero assistir o quarteto. E eu disse para eles que eu vim aqui para assistir o quarteto. É muito bom ouvir o pastor Michel, encontrar o Gilson e a família, mas o quarteto é uma grande bênção. Deus seja louvado por esse ministério lindo, que tem abençoado a nossa vida, a nossa igreja, e tem apressado a volta de Jesus. Bom, eu tenho boas recordações dessa igreja. A última vez que eu estive aqui foi no dia 12 de março deste ano. Eu vim aqui pregar a última pregação. Minha mulher ficou com medo desse título do sermão, que ela disse, você vai pregar um sermão que é a última pregação, você quer dizer que não vai pregar mais, ou vai morrer, não sei o que vai acontecer. Você não pode morrer agora, porque eu estou grávida e nós vamos ter um bebê. E aquele dia eu vim aqui e saí daqui correndo, cheguei em casa, levei minha esposa para o hospital, fomos para o hospital em Sorocaba, e ficamos ali, fizemos todos os exames, e a médica disse, volta para casa e volta às 6 da manhã, no domingo. E nós voltamos lá no domingo, dia 13, e nasceu o Marcos Vinícius. Naquele dia que eu preguei a última pregação, o título da mensagem aqui. E esse menininho é uma bênção. Eu estou descobrindo o significado também da expressão a noite é uma criança. É verdade, mas é uma alegria eu poder passar a noite ou parte da noite na companhia daquele serzinho que está crescendo, engordando, não é? Já está aí com 2 meses e mais ou menos 20 dias, e está com 7,5 kg. Nasceu com 3,830, 51 centímetros. A mãe é magrinha e só tinha barriga, e agora a barriga está toda no bebezinho, né? Mas é uma alegria. Gente, que bom estar com vocês, viu? Essa igreja é uma bênção, o pastor dessa igreja é uma bênção, a família dele é uma bênção. Amo estar aqui com vocês e é um privilégio poder também falar sobre as profecias. Que bênção que esse púlpito aqui é uma tribuna profética para anunciar ao mundo a mensagem da salvação, que breve Jesus voltará e que há uma esperança para aqueles que desejam se alinhar com os planos de Deus. O pastor Michelson disse que levantou várias bolas, mas eu fiquei com medo agora, não sei se eu vou conseguir chutar todas no gol, mas pelo menos um golzinho aí. Certamente o Espírito Santo vai fazer gols lindos, mas obrigado, porque a sua palestra foi uma bênção e esclareceu muitas coisas. E nós estamos aqui para falar sobre esses 2 símbolos importantes que aparecem neste capítulo central do Apocalipse, que é o capítulo 13. Eu convido vocês a abrir a Bíblia mais uma vez no capítulo 13, e nós vamos ler agora dos versos 11 ao verso 18, que são os versos que falam especificamente deste poder chamado besta da terra. Leiamos juntos. Vi ainda, ou também, além disso, outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra
diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O resumo dessa sessão que nós acabamos de ler é o seguinte: nos eventos finais, bem perto da volta de Jesus, haverá um poder, um grande poder, com grande autoridade, que vai se levantar no mundo para imprimir um regime de intolerância religiosa, que vai estabelecer uma perseguição terrível e fatal contra o povo de Deus. Este poder vai limitar grandemente a liberdade das pessoas, especialmente a liberdade de consciência e de exercício de consciência e liberdade religiosa. E, como adventistas do sétimo dia, historicamente, e também com base na compreensão inspirada do livro Grande Conflito, identificamos este poder, besta da terra, aqui como a grande nação norte-americana, os Estados Unidos da América. E isso não é segredo para ninguém, que essa é a nossa interpretação. No entanto, essa interpretação tem sido desafiada desde a sua origem pelo fato de os Estados Unidos da América serem considerados um país com grande ênfase na liberdade. Como pode uma nação depositária de um legado de liberdade, né, a maior democracia da Terra, o republicanismo democrático mais poderoso do mundo, influenciador das demais democracias do mundo, como pode esse poder, esta nação, se voltar contra os seus próprios princípios e estabelecer uma lei, um decreto, conforme nós interpretamos aqui, e oprimir, perseguir, cercear a liberdade de cristãos que desejam viver à luz da sua própria compreensão da palavra de Deus? Bom, para a gente entender isso, é bom que a gente perceba que o capítulo 13, dos versos 11 a 18, ele apresenta o símbolo da besta da terra, dividido basicamente em 3 partes, e nós vamos seccionar a nossa apresentação nessas 3 partes aqui para melhor compreensão. A primeira parte é basicamente o símbolo besta da terra. Então a gente precisa entender o que é a besta da terra. Depois, a imagem da besta é uma outra expressão muito importante aqui no capítulo. A imagem da besta. E depois, a marca da besta. Tá? Então nós vamos passear pela besta da terra, pela imagem da besta e pela marca da besta. Bom, vamos ao primeiro ponto então, para entendermos como este poder, identificado aqui como besta da terra, grande nação norte-americana, se tornará um perseguidor do povo de Deus no tempo do fim. Vamos começar pelo símbolo besta da terra. O verso 11, relendo, diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bom, primeira coisa importante para a gente associar besta da terra com Estados Unidos da América. Primeiro ponto. O texto diz que este poder é uma besta. E de acordo com Daniel, especialmente o capítulo 7, nós identificamos que as bestas representam nações poderosas, imperialistas que surgem na face da terra. Então, este é um primeiro elemento, o fator besta aqui, para associarmos com a nação norte-americana, porque sabemos que estamos falando aqui do contexto do tempo do fim. Então, uma besta, uma grande nação, uma nação poderosa. O segundo elemento é que essa besta surge da onde? Da terra.
E a gente entende esse símbolo à luz de Apocalipse capítulo 12, os versos 16 e 17, os quais convido você a ler comigo. Apocalipse 12, verso 16, no contexto da terrível perseguição do dragão contra a igreja, representada pela mulher durante o período dos 1260 anos, diz o seguinte, Apocalipse 12, verso 16: a terra, porém, socorreu quem? A mulher. Quem é a mulher aqui? A igreja que está sendo perseguida pelo dragão durante quanto tempo? 1260 anos. Então a terra acolhe a mulher. Veja, a terra acolhe a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então veja, a terra acolhe a mulher que estava sendo perseguida pelo dragão depois do período dos 1260 anos, ou no finalzinho desse período. E o símbolo aqui é que esta terra abre-se para engolir a água, e ali a mulher, representante da igreja, pode sobreviver. Bom, a gente sabe que em termos históricos isso se cumpre basicamente na fuga dos pais peregrinos que saíram da Europa, do norte da Europa, e foram até os Estados Unidos fundar aquela nação com o desejo de ter ali uma nação sem rei e uma igreja sem papa, ou seja, uma nação que fosse realmente livre. E ali a terra acolheu essas pessoas que fundaram essa nação com o princípio fundamental da liberdade. A liberdade foi tão real naquela nação, que foi ali que Deus pôde, veja bem, gestar o remanescente do tempo do fim. Se não houvesse esse período de liberdade e esse território de predomínio da liberdade, o povo de Deus, tal como nós conhecemos e fazemos parte, não poderia existir. E é por isso que na sequência do verso 16 do capítulo 12, aparece uma referência específica ao surgimento do povo de Deus. Depois que a terra acolhe a mulher e engole a água, o que diz o verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E aí qual é a identificação dessa descendência? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que isso quer dizer aqui? Que foi naquele território da terra que abriu a boca para acolher a água perseguidora do dragão, que surgiu este povo remanescente, descendente da mulher, com as características que identificam o povo remanescente no tempo do fim, que são basicamente as características da igreja adventista do sétimo dia: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, e a fé em Jesus, como Apocalipse 14, verso 12 apresenta. Foi nesse tempo de liberdade, após a ferida mortal que o papado recebeu em 1798, surgimento e fortalecimento da nação norte-americana, que surge aí o povo de Deus nesse território pacífico e de liberdade. Voltando ao capítulo 13. Este poder, chamado Estados Unidos, que nós identificamos como Estados Unidos da América, aqui na profecia é descrito também como possuindo 2 chifres. Como interpretamos os 2 chifres? Os Estados Unidos da América, eles se forjaram como nação a partir de 2 princípios muito importantes, harmônicos e independentes, que é a liberdade civil e a liberdade religiosa. Aquele país foi fundado por secularistas, até ateístas de um lado, e de protestantes religiosos de outro. Esses 2 grupos sempre conviveram bem e se respeitaram, e por isso o país se estabeleceu como uma nação poderosa como é, cada um respeitando o seu espaço. O republicanismo democrático de um lado e o protestantismo religioso do outro compõem a equação que gestou a maior economia e a maior nação da terra. Há um livro muito importante que é um clássico da sociologia,
de Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, Weber explica as origens religiosas dos Estados Unidos aplicadas à economia. E ele apresenta como, e é interessante ler o livro, como a nação norte-americana foi se desprendendo de suas origens protestantes e religiosas, se secularizando ao longo do tempo, e como isso vai, de alguma maneira, atrapalhando o seu desenvolvimento, inclusive na economia, mas esse é assunto para outra palestra. Mas o fato é que a besta, ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres representam essas 2 pontas que se harmonizam num princípio fundamental para a administração estatal norte-americana, que é base de democracias que seguem o espírito norte-americano, a separação entre a igreja e o Estado. Então esse é um princípio quase que basilar do Estado norte-americano. A igreja tem o seu lugar, o Estado tem o seu lugar, e cada um vive a sua realidade sem interferir um no outro. Isso significa que o governo não vai impor leis sobre a igreja, nem a igreja vai influenciar o Estado para impor seus dogmas de forma legal ou constitucional. E assim a nação seguiu. Então veja, a harmonia entre esses 2 chifres, entre essas 2 pontas, resumida na separação entre igreja e Estado, é o ambiente ideal para a liberdade e florescimento, inclusive, conforme eu disse, do povo de Deus. A igreja adventista do 7º dia surge exatamente nesta nação. Porém, a descrição da besta segue dizendo que ela parece cordeiro. Então, esta aparência de cordeiro está associada com esta dupla característica que eu acabei de mencionar e a harmonia entre essas 2 realidades, entre a liberdade civil e a liberdade religiosa. Então, você tem uma aparência de cordeiro. Observe que o símbolo é aparência de cordeiro. Não diz que é o cordeiro, diz que parece com o cordeiro. O que é o cordeiro? No Apocalipse, quem é o cordeiro? Cristo é o cordeiro. Então o que nós temos aqui é um cordeiro fake, é um cordeiro falsificado. Nós temos aqui um poder que tenta passar a imagem de que se assemelha com Cristo. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, a liberdade é um princípio fundamental do cordeiro. E esta nação se apropria do sentido e do conceito da liberdade para simular a aparência com Cristo. No entanto, o símbolo diz que o animal parece cordeiro, mas é o quê? Mas fala como dragão. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Veja que a aparência é do cordeiro, mas a fala é do dragão. Veja, a voz é alguma coisa que você não consegue disfarçar, não é? O baixão roncador aqui do nosso querido pastor Conrad. Não dá para disfarçar a voz dele. Ele pode se fantasiar do Melquíades, mas na hora que ele abrir a boca a gente vai saber que é o pastor Conrad. O cordeiro não fala como dragão, o cordeiro fala como cordeiro. E o dragão, na hora que abre a boca, ele fala como dragão. Aqui nós temos então o dragão disfarçado de cordeiro. E o que significa que ele fala como dragão? É que este animal, este poder, vai estabelecer um discurso prescrito em leis que representarão a ideologia do dragão, ideologia esta que persegue o povo de Deus. Bom, o resumo disso daqui, conforme eu disse no início, é que esta nação, estranhamente, ela vai perseguir o povo de Deus e vai perder a sua característica fundamental, que é a característica da liberdade.
a máscara de cordeiro vai cair e vai aparecer a imagem real do dragão. A questão é, como é que isso pode acontecer com os Estados Unidos da América? Lamentavelmente já existem pretensos e supostos adventistas abandonando a interpretação tradicional de Apocalipse 13, de 11 a 18, de que os Estados Unidos da América poderão impor um decreto dominical e, na sequência, um decreto de morte contra o povo de Deus. Olhando o cenário geopolítico, esses analistas de gabinete da geopolítica mundial, pretensamente adventistas, dizem que é impossível essa nação reverter seus princípios de liberdade para se tornar um poder opressor. Como nós podemos manter a nossa interpretação profética e inspirada de que este poder, esta nação, de fato vai cumprir aquilo que está profetizado a respeito dela? Algumas evidências estão aí para nossa análise. A primeira coisa é o desequilíbrio latente entre as duas pontas ou os dois chifres do animal que parece como cordeiro, mas fala como dragão. Como eu disse a vocês, a base da liberdade ou da semelhança com o cordeiro era o equilíbrio, a harmonia entre a liberdade civil e a liberdade religiosa. No entanto, a partir do século XX, a ponta liberdade civil parece que cresceu mais do que a ponta liberdade religiosa. Isso significa que os direitos civis, com o avanço do secularismo nos Estados Unidos e no mundo, sob influência dessa nação, ameaçaram gravemente os princípios da outra ponta, que são os princípios chamados judaico-cristãos. Então, o avanço do secularismo é um ponto central para desequilibrar a relação igreja-estado naquela nação e também em outras nações, incluindo o Brasil, que segue na mesma esteira dos Estados Unidos, bem mais atrasado, mas segue na mesma esteira. Então, por exemplo, o século XX mostrou o domínio do secularismo e das suas ideologias nas instituições de ensino, nas mídias, no entretenimento e na cultura de forma geral. De maneira que aquela nação que se identificava como uma nação fundada por peregrinos, pessoas religiosas e protestantes que queriam uma nação que fosse como o Éden na terra, agora um revisionismo, quase que um revisionismo histórico, liga os Estados Unidos mais às suas origens seculares do que religiosas, forjando, portanto, uma mentalidade ateísta e secularista, hedonista, naquele país. E esse domínio cultural e social que o secularismo tem exercido desde o século XX, avança para segmentos ainda mais densos da sociedade, como as legislações. Então, por exemplo, algumas leis foram votadas naquele país, ou algumas decisões de cortes e Suprema Corte daquela nação, que são frontalmente contrárias aos valores judaico-cristãos que de fato forjaram a nação. Por exemplo, aborto, por exemplo, a questão homossexual e outras pautas mais ligadas ao universo progressista, que se opõe àquilo que a Bíblia defende, começaram a encurralar os religiosos, os protestantes, que num primeiro momento se alinharam numa tentativa de defender os seus valores com o fundamentalismo, percebendo que isso não tem muito peso e percebendo que o avanço da ideologia secular já estava mais longe do que eles poderiam prever, porque estava para além dos costumes, mas se tornando legislação, se tornando regra, se tornando lei no país. A direita cristã, assim chamada, entende que precisa lutar ou militar no campo político para equilibrar esses valores e, na verdade, não é equilibrar, na verdade é dominar, e o Michelson já deu alguma sugestão a respeito disso. Então, a polarização
política, por exemplo, que nós vemos no Brasil hoje aqui, direita versus esquerda, que envolve protestantismo, cristianismo de um lado e ateísmo de outro, esquerdismo de outro, isso tudo é um rescaldo daquilo que já vem dos Estados Unidos há muito tempo. O Brasil está indo nessa esteira. Então, a reação da direita cristã, ela é gravíssima. É bom a gente perceber o seguinte, meus queridos amigos. O avanço do secularismo, com as suas pautas ideológicas, desconstrói, de fato, valores bíblicos fundamentais de família, de sexualidade e de outras coisas muito importantes. Elas são antibíblicas e não devem ser aceitas pelos cristãos. Mas é bom a gente pensar que este avanço, lá nos Estados Unidos e nas democracias que seguem a influência norte-americana, incluindo o Brasil, ela gera uma reação violenta do outro extremo, que, para impedir esse avanço, pretende estabelecer as pautas religiosas como pautas legais e constitucionais. Isso faz com que a separação entre igreja e Estado, princípio fundamental da liberdade, seja solapada e que um Estado, um governo religioso, ele se estabeleça. Isso abriria portas para que o cumprimento de Apocalipse 13, tal como nós identificamos, ocorra. Isto é, só pode haver um Estado poderoso como a nação norte-americana decretando uma lei dominical, que é uma lei religiosa, se a separação entre igreja e Estado ruir. E a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos e em outros países está sendo ameaçada porque a polarização política e religiosa faz com que esses dois polos que deveriam coexistir de maneira harmônica agora estejam em conflito e um querendo suplantar o outro. Então, às vezes as pessoas dizem assim: não, nós precisamos defender a direita no poder, aqui no Brasil ou não sei onde quer, porque são os valores cristãos que estão defendidos. É verdade, nós temos muitos valores cristãos que a direita realmente defende e são alinhados com nossa visão. Mas nós não podemos esquecer que as pautas que a direita cristã defende hoje no espectro político não são todas as nossas pautas. Então nós não temos que nos iludir com messianismos políticos que vão salvar a sociedade do secularismo e do ateísmo e do progressismo e das ideologias, porque não existe lado certo nessa polarização para o povo de Deus. É bom que a gente saiba que o avanço de um cria a reação violenta de outro, e é isso que nós estamos enxergando acontecer no mundo hoje, especialmente nos Estados Unidos. Bom, a besta da terra, ela é comissionada a fazer uma imagem, a segunda ou a primeira besta, e como eu disse a vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, a besta da terra, ela parece cordeiro, fala como dragão, tem 2 chifres, que representam o republicanismo democrático norte-americano e o protestantismo. A harmonia entre esses 2 poderes está sendo ameaçada, e esta ameaça, ela de fato vai se concretizar quando a besta da terra erigir uma imagem à besta do mar. Bom, o pastor Michel se explicou muito bem que a besta do mar representa quem? Que poder? O papado. Qual é a característica central do período de supremacia papal durante os 1260 anos? A ausência de separação entre a igreja e o Estado. Essa é a característica central do papado. Isso significa que os dogmas do papado se tornaram as leis das nações, em termos gerais, e que as pessoas eram perseguidas pelo aparelho do Estado por não se adequarem aos dogmas da igreja. Então, durante os 1260 anos, o que prevaleceu na Europa foi a ausência de separação entre a igreja e o Estado, correto? O que é então a imagem da besta? Que a besta da terra erigirá em homenagem
a besta do mar? A eliminação desta característica central. Ou seja, esta nação, Estados Unidos da América, marcado pela liberdade e pela separação entre esses dois pontos, vai chegar a um ponto em que vai amalgamar, prostituir o Estado e a religião. As câmaras, a Câmara, o Senado, a Suprema Corte, toda ela vai ser tomada majoritariamente por uma visão ultra fundamentalista, que vai unificar o posicionamento do mundo a partir de uma visão considerada bíblica para salvar a humanidade da catástrofe. Então, aqui, de novo a pergunta: como isso pode acontecer numa nação marcada pela liberdade como os Estados Unidos? Veja bem, eu poderia dizer para vocês, citando pesquisas científicas, como que a catástrofe ou ameaças catastróficas levam a humanidade a abrir mão de seus princípios, mesmo seus princípios mais importantes como a liberdade. Poderia citar pesquisas aqui, porque existem aos montes. Mas não vou citar nenhuma pesquisa, vou dar um dado empírico concreto. Ano de 2020, nós vimos a pandemia do novo coronavírus no mundo. E o que aconteceu no mundo com o medo avassalador que nós tivemos dessa catástrofe? As pessoas estavam dispostas a abrir mão de sua liberdade. E foi exatamente isso que aconteceu no mundo. E aqui eu não quero entrar no mérito se está errado, se está certo, ok? Nós não vamos politizar essa questão aqui, isso é um púlpito para pregar a palavra de Deus. O nosso ponto aqui é o seguinte: que a catástrofe ou a ameaça catastrófica leva as pessoas a ter comportamentos fora da normalidade. Então, quando nós olhamos para o cenário descrito em Apocalipse 13, que coloca os Estados Unidos da América na vanguarda da não liberdade religiosa, isso parece estranho num mundo pacífico, num mundo sem ameaças, num mundo sem pandemia, num mundo sem guerras nucleares, num mundo sem uma terceira guerra se avizinhando. Então, tudo bem. Mas quando você enxerga a catástrofe se avizinhando, e se há um discurso que aparentemente parece ser coerente, que leva as pessoas a uma solução milagrosa para o problema, as pessoas tendem a abrir mão de suas liberdades e de seus valores para abraçar esta receita considerada infalível para solucionar os problemas da humanidade. E é exatamente isso que aconteceu. Eu tenho para mim que a pandemia do coronavírus foi permitida por Deus para nós termos um balão de ensaio do que será, de fato, os eventos finais. Porque nós vimos, em termos assim bastante condensados, basicamente, como que as peças vão se comportar no contexto dos eventos finais. E nós tivemos uma oportunidade de nos preparar para a nossa posição e nosso posicionamento nesse período, que se avizinha, eu creio, em breve. Então, a imagem da besta, em resumo, é a diluição da separação entre a igreja e o Estado, e conforme o símbolo que aparece, ou, na verdade, a referência a Daniel 3, na estátua, a imagem que Nabucodonosor fez, um convite à adoração religiosa por parte do Estado, que vai financiar e vai obrigar que as pessoas se comportem como o Estado deseja. E neste caso aqui significa que a solução para os problemas do mundo será o decreto dominical. A solução para os problemas climáticos, para os problemas sociais, para os problemas econômicos, para os problemas familiares, para os problemas espirituais. Veja que a gama é bastante ampla, porque tem que atender a um leque muito variado de perspectivas, muitos interesses de ateístas e de religiosos. Então, o domingo, ele vai congregar esses interesses todos da humanidade para solucionar, ou melhor, para pretender solucionar os problemas do mundo. Então, aí estará erigida a imagem da besta para livrar o mundo da catástrofe. É dito aqui no verso 15
que além da imagem, que remete a Daniel capítulo 3, a besta da terra comunica fôlego à imagem da besta. E aqui a referência é Gênesis 2, criação do homem. Quando Deus cria Adão à sua imagem e semelhança, depois o que Deus faz? Sopra nele fôlego, dá vida ao homem. Então, é interessante que depois que Deus sopra em Adão, dá fôlego a ele, estabelece a família e dá uma ordem para que Adão cresça e se multiplique. Veja que é interessante. Então, o fôlego é para a vida, lá em Gênesis 2. Aqui na contrafação do dragão, o fôlego que a imagem da besta recebe da besta da terra é para conferir morte, para fazer morrer quantos não adorem a imagem da besta. É um fôlego perseguidor, ou seja, os Estados Unidos da América, em resumo, vão se comportar exatamente como se comportou o papado durante os 1260 anos de supremacia, perseguindo e matando aqueles que não se alinhavam com a sua ideologia contrária à palavra de Deus. É dito ainda no verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto desta apresentação e vamos concluir. Eu disse a vocês que falaríamos sobre a besta da terra, sobre a imagem da besta e sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? Bom, a marca da besta está associado na contrafação com o selo de Deus. Veja que Apocalipse 13 apresenta uma contrafação. O que é isso? Uma imitação de Deus. Em Apocalipse nós encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correto? Essa é a trindade bíblica e também aparece no Apocalipse. Em Apocalipse 13 nós encontramos a trindade satânica, composta pelo dragão, que tenta se opor a Deus o Pai, a besta do mar, que se opõe ao Filho, Jesus Cristo, por isso que o papado, ele assume, ou tenta assumir o lugar de Cristo como vicário do Filho de Deus, esse é o título para o Papa, né? E o terceiro poder é a besta da terra, que se coloca no lugar do Espírito Santo. E é por isso que aqui em Apocalipse 11, no verso 13, diz que esse poder opera sinais, maravilhas, seduz os que habitam sobre a terra com seus sinais, numa referência à atividade do Espírito Santo. Então, o que você tem aqui em Apocalipse 13 é uma contrafação. E essa contrafação vai para além da trindade, para a questão da identificação do povo. Enquanto Deus e a trindade separa ou identifica seu povo com o selo dele, claramente o Apocalipse e a analogia das Escrituras identifica como referindo-se à lei de Deus e seu centro, que é a observância do quarto mandamento, que requer a guarda do sábado. A marca da besta também é uma referência à lei de Deus, só que adulterada. Que evidências nós encontramos para isso aqui? É simples. O próprio verso 16 diz que os ricos e os pobres, os livres e os escravos receberão certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O apóstolo João aqui está citando quase que textualmente Deuteronômio capítulo 6. E o que é dito em Deuteronômio 6 sobre a lei de Deus? Que ela deveria ser colocada sobre a mão e como frontal entre os olhos. A mesma linguagem, que a lei de Deus deveria estar na mente e nas mãos. E na sua contrafação, Satanás também quer colocar sua lei espúria na mente, representando a adesão ideológica e intelectual da pessoa, e sobre as mãos, a adesão física, material da pessoa àquela lei que ele está estabelecendo. Então, a marca da besta é a contrafação do selo de Deus. Se o selo de Deus é a observância do sábado, a marca da besta tem que ser o oposto disso, que é o quê? A observância imperiosa
o decreto dominical. Então, a marca da besta estará nas pessoas quando se estabelecer o decreto dominical e as pessoas aderirem por sua vontade, por sua escolha, ainda que coagidas ou não, a este regulamento. O domingo ainda não é a marca da besta. Por quê? Porque não há um decreto que estipule a sua observância. Quando houver esse decreto, o domingo se tornará a marca da besta e receberá essa marca aqueles que se subordinarem ou se sujeitarem a esta regra, essa legislação espúria. Como estará o povo de Deus nesse período? O povo de Deus estará sendo coagido, perseguido. Lembra que esse é o momento entre o fim do tempo de graça, fechamento da porta da graça, e depois o período posterior ao fechamento da porta da graça. Nesse período nós temos decreto dominical que sai antes do fechamento da porta da graça, e decreto de morte que surge antes do fechamento da porta da graça e se estende para depois do fechamento da porta da graça. Então o povo de Deus estará sendo perseguido, muitos estarão presos e, eventualmente, alguns também serão perseguidos e mortos, martirizados aqui nesse contexto. No entanto, a imagem que o Apocalipse nos mostra do povo de Deus não é a imagem dos perdedores, não é a imagem daqueles que sofrem e que não são vindicados. E se você quiser ter uma imagem realmente verídica a respeito de como você estará neste momento, eu convido você a ler Apocalipse 14, o verso 1. Aí você vai saber, porque lembra que o livro do Apocalipse, como a Bíblia, não foi dividido em capítulos? Segue aqui. O capítulo 13 não tem a palavra final, não termina com o número 666, que representa o domínio humano, a tentativa humana de suplantar a Deus, o homem que foi feito no sexto dia, 666, contra Deus, que é representado pelo 7, o número 7. Não termina aí. A história, ela continua no capítulo 14, que diz o verso 1, olhei e eis o cordeiro. Agora não é o falso cordeiro, é o cordeiro verdadeiro. Ele está como? Ele está em pé sobre o monte Sião, que representa Jerusalém, e com ele 144.000, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Enquanto os adoradores da besta e da sua imagem recebem na fronte a marca da besta, que os identifica com o dragão e sela seu destino como morte eterna, o povo de Deus, no meio desse fogo terrível, sofrendo a perseguição, é visto pelo profeta aqui como estando em Sião, como estando selado, como tendo o nome de Deus escrito na sua fronte. Este povo aqui vai prevalecer, esse povo vai vencer. O decreto dominical, o decreto de morte estarão expedidos, estarão em vigência, estarão em vigor, mas o povo de Deus é visto, ainda que em masmorras, ainda que em montes, ainda que em lugares ermos, é como se estivesse em Sião, porque no meio deles está o Cordeiro, e eles estão selados. É assim. E se você ler o Apocalipse 14, você vai enxergar o quê? Que quando sai o decreto, agora em nossa interpretação, mas quando sai o decreto dominical, a porta da graça ainda não fechou. E é nesse contexto do povo visto em Sião espiritualmente, que é pregada de forma poderosa são pregadas as 3 mensagens angélicas, nessa janela de oportunidades para o mundo, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. É aí que o povo de Deus é batizado com o poder do Espírito Santo. Um anjo ilumina toda a terra, e este povo que tem o Cordeiro no meio de si, selado com o sábado de Deus, vai dar ao mundo a última advertência.
Uma terrível sacudidura vai varrer do meio de nós todos aqueles que são contrários àquilo que a palavra de Deus ensina e que vão se alinhar com as bestas e receber sua marca. Mas Deus vai usar um remanescente fiel, e este remanescente vai iluminar o mundo com essa mensagem, ainda que debaixo de perseguição. E milhões de pessoas serão convertidas. Milhões de pessoas serão salvas. A porta da graça vai se fechar, com o povo de Deus cumprindo sua função e a sua missão. E o período de perseguição, duro e terrível, será curto. Mas, no fim dele, nós veremos Jesus voltar para levar seu povo, para viver com ele no céu e depois para sempre na terra renovada. Apocalipse 13 vai se cumprir. Você precisa ter medo? Não, senhor. Não, senhora, porque se você receber o selo de Deus, você estará com o Cordeiro em Sião, protegido por Ele, guardado por Ele. Seu pão e sua água serão certos. E mais importante do que isso, a esperança estará garantida, porque você vai subir com Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, agora já à noite. É um convite muito simples de fazer. É marca da besta ou selo de Deus? Qual que você quer receber? A resposta parece simples agora, né? Mas você só poderá responder corretamente se hoje você resolver, em tempos de paz e liberdade, resolver receber o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã que vai caindo gota a gota para o transbordamento da serôdia, que significa alinhamento completo com a palavra de Deus, submissão integral aos princípios e valores do reino de Deus, rejeição completa do pecado e do mundo e das suas ofertas, e aceitação plena de Cristo como seu Senhor e Salvador, e permissão que Ele escreva sua lei em seu coração, para selar sua fronte e sua mão com o selo que vai identificar você como filho de Deus e não como seguidor da besta. O que você escolhe? Selo de Deus ou marca da besta? Eu quero o selo de Deus. Você deseja o selo de Deus? Aí que você está assistindo agora esse vídeo, escreve aí. Pode escrever nesse comentário, nesse chat. Eu quero o selo de Deus. Eu quero fazer parte do povo remanescente de Deus, custe o que custar. Não haverá dragão, não haverá bestas, não haverá nada nesse mundo que vai me separar do amor de Deus. Não haverá perseguição, não haverá decreto de morte, não haverá decreto dominical, não haverá ninguém, nem nada que me poderá separar do amor de Deus. Eu creio em Jesus Cristo e na sua palavra, e eu quero o selo dele na minha vida, porque eu quero viver com ele para sempre.